qual o princípio fundamental, dentre outros envolvidos nessa eleição? É o princípio da decisão, que vai conectar com o princípio da escolha. Então, o que nós precisamos pensar? Nós temos que pensar que nós fomos eleitos. Eu estou aqui diante de eleitos do Senhor aqui. O pessoal que está em casa aí são eleitos do Senhor. Entenda isso. Entende a santidade. Aqui é uma reunião de santidade. Uma reunião de fé. Santidade quer dizer separado, eleito. Nós somos eleitos, nós fomos eleitos pelo Senhor, o soberano de toda a terra, olhou para ti e te elegeu. Qual foi a eleição que ele fez? Te tirar agora do ambiente que ele mesmo tinha permitido tu entrar, que era um ambiente de pecado, que é um ambiente de distanciamento da voz dele, distanciamento da paternidade dele, e agora o amor dele vem até nós e nos atrai para ele. Essa é a eleição, nos tira de uma condição mundana, de uma condição de orfandade, de uma condição de rebeldia, para vir agora para uma condição de paternidade, de família e de submissão. Essa é a nossa eleição. E agora, a partir do momento que nós somos eleitos, agora nós também elegemos. Então a nossa eleição não é a eleição de um necessitado. Não é a eleição de alguém que vai olhar para as promessas que só vão girar em torno de demandas e vai se iludir e vai exigir alguma coisa de quem quer que seja. Ó, tem algum vídeo aberto ali, algum áudio aberto ali. Deu? Então não é de alguém necessitado, é de alguém já eleito. Tu não é necessitado, entendeu? Tu é eleito. Não é tu que precisa das coisas. Tu tem tudo para dar para as pessoas. Aleluia! Então, antes, quando a gente estava naquela condição de pecado, de orfandade, nós também fazíamos decisões, tomávamos decisões e fazíamos escolhas. Mas eram decisões e escolhas a partir do nosso interesse, da nossa necessidade. Eram decisões e escolhas de quem anda sozinho, de um rebelde. E quem sabe, nessa manhã aqui, a gente pode perceber pelo Espírito que até hoje a gente faz isso. Que mesmo sendo eleitos, mas ainda com essa consciência não tão esclarecida, a gente continua tomando decisões por nós mesmos e fazendo escolhas por nós mesmos, pela nossa vontade, a partir dos nossos sonhos, para suprir aquilo que a gente entende que são as nossas necessidades. E eu espero que hoje seja uma manhã que isso mude na nossa vida, que a gente comece a se humilhar profunda e voluntariamente, para a gente agora ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus e poder discernir o que Deus quer que a gente escolha. Qual é a decisão que Deus quer que a gente tome, porque agora a gente tem um pai. E nesse ambiente de paternidade, a gente tem os irmãos. É com os irmãos que a gente enxerga melhor o pai. Tu não enxerga melhor o teu pai no teu tempo de oração com ele. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele é invisível. Ele é intangível. Ele se apresenta de forma subjetiva, apesar de ser absoluto, apesar de ser real, apesar de ser concreto, é subjetivo, porque é invisível. E ele se torna visível aonde? Na vida da igreja, na vida dos irmãos. O Pai quis se tornar visível na vida dos irmãos. Por isso que quando nós nos olhamos entre nós aqui, quem é que a gente enxerga? O Pai. Por isso que é preparai o caminho do Senhor. Então, quando tu olha para alguém nessas telinhas aí, nessas janelinhas aí, tu está vendo o Senhor. Essa é a sensibilidade que nós vamos ter para discernir essa multidão de conselhos, de opiniões, das mais diversas, que a partir
dessa relação de submissão a esse lugar e a essa relação, eu vou começar a ter discernimento delicado para saber o que o Pai quer para mim. Com muita humildade. A humildade de quem decide não andar mais sozinho. E não andar sozinho, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Não é andar superficialmente com alguém, se reunir com alguém de vez em quando, ir num culto, conhecer uma pessoa há 20 anos, conhecer uma pessoa a vida toda. Não, isso não determina que tu está andando com essas pessoas. Andar com alguém é decidir, é escolher, envolver profundamente com essa pessoa até que os dois comunguem. Hoje é uma noite de Santa Ceia, né? É isso, né, pastor? A Santa Ceia hoje vai falar isso. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa comungar, comunhão, entranhar os afetos a ponto de dois serem um, a ponto de vários serem um. A igreja. Isso é andar junto. Andar junto não é dizer, eu conheço muitos pastores, eu conheço muitos irmãos. Não, irmãos. Isso, quem sabe, é o começo de uma decisão que tu possa tomar de andar muito mais íntimo, ao ponto de se tornar constrangedor, desconfortável, a ponto dessa relação gerar indisposição. E aí sabe o que vai fazer a gente continuar nisso? É a consciência de submissão que vai gerar em vocês uma perseverança de ir até o final. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Quando a gente vai lá votar, quando for votar, onde tu vai votar, tu precisa ir com esse coração. Não como de um necessitado que depois vai fiscalizar e cobrar, mas como alguém que já está numa posição de governo. Aleluia. Tu vai colocar alguém numa posição de governo, mas quem vai colocar alguém numa posição de governo é alguém que já tem uma posição, de quem orienta. Por isso que quando a gente vai lá, a gente precisa ir lá com muita responsabilidade de quem está prestando conta para Deus. Quando tu vai lá escolher, tu tem que ir lá já sendo esse executivo, porque tu tem que estar nessa posição de governo. Quem é o governo? O governo é aquele que orienta, o governo é aquele que dá direção, é aquele que determina normas de convivência e sustenta essas normas de convivência a partir de valores, de princípios que são fundamentados nas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando a gente vai lá, a gente não vai lá simplesmente escolher por aquilo que a gente entende que é melhor, ou aquela promessa que nos seduziu mais. Não, eu vou lá direcionado com um coração que já tenho esse empenho de fazer isso no meu casamento, de trabalhar assim com os meus vizinhos. Por isso que eu falei da gente ir lá e chamar os nossos vizinhos para estar junto. Porque se a gente entende que esse lugar da vida da igreja é o lugar que nos abençoa, é o lugar que nos nutre, é o lugar que nos regenera, é o lugar que faz a higienização, a desintoxicação da nossa alma, a gente precisa direcionar e orientar as pessoas para esse lugar, com sabedoria, não com imposição ou persuasão, mas com sabedoria e com amor, como dizendo, vai para lá. Fazendo como o Filipe fez com Natanael, vem e vê. É isso que nós vamos fazer hoje, como uma igreja responsável. Não interessa em quem tu vai votar, o que interessa é com que coração tu vai te comportar, com que espírito tu vai entrar ali, naquele ambiente de votação. E aí, como cidadão responsável, que não quer está cobrando as pessoas, mas que quer ele mesmo ser cobrado. Porque um cristão, ele é sempre um devedor. Ele é um devedor de amor. É isso que a Escritura nos orienta. Então, eu queria dar
essa breve explanação aqui, para a gente poder honrar esse dia, porque é um dia de voz. É um dia que a igreja ganha voz. Não é o dia dessa voz que está todo mundo gritando aí na rua. Que a maioria está gritando aí na rua, eufórico, emocionado, tratando como se fosse simplesmente uma competição que gera rivalidade. A gente está estudando sobre isso, né, nos adolescentes, né, Mari? Cadê a Mari? Está lá em cima? Lara. Né, Lara? Estamos estudando isso, né? O que é competição, o que é rivalidade, né? A gente pode estudar muito bem isso também nos ambientes de empreendedorismo, né? O nosso endomarketing, a gamificação. O que é competição saudável? E o que passa a ser rivalidade que não é saudável? Então não é essa competição, um gritando com o outro, um esfregando uma bandeira na cara do outro, um esfregando um plano de governo na cara do outro. Não, nós não fizemos assim. Nós vamos ali porque nós temos a voz nessa cidade. Tu tem a voz na cidade onde tu está. Mas a tua voz não precisa necessariamente de um microfone ou de um palanque, ou muito menos de um púlpito. Precisa de um coração completamente humilhado, rendido, prostrados aos pés do Senhor daquela cruz. Aleluia! Para a gente ser de fato cidadãos que estão cumprindo um propósito aqui nessa terra, de governo, independente de ter cargo ou não. Ninguém precisa ter cargo aqui, ninguém precisa ter eleição, porque já foi eleito. Cada um tem seu cargo aqui e a sua mesa garantida. Por isso que na noite de Santa Ceia hoje, a gente vai ter uma mesa onde todos nós temos uma cadeira garantida. Não precisamos estar fazendo um jogo político para que nos elejam para estar naquela cadeira. Nós já fomos eleitos pelo Senhor de toda a terra para aquela cadeira. Aleluia! Então está todo mundo eleito aqui, viu? Que uma manhã de eleitos nesse lugar. Dizendo isso, eu queria também trazer um texto para a gente poder estudar e seguir nessa mesma linha de conversa, dando também liberdade, né, para a gente também ir interagindo aqui, quem online quiser participar aí dentro da coerência daquilo que a gente está conversando, quem quiser contribuir, ou quem quiser fazer algum questionamento, fiquem à vontade aí para levantar a mãozinha e o pessoal aqui vai ficar atento para trazer vocês para a conversa. Eu recebi uma palavra, nós tivemos um tempo muito especial em Brasília, né, que os irmãos participaram, e um tempo, sobretudo, que a gente teve lá um evento, né? Todo mundo está participando disso, né? Online, aí todo mundo está sabendo, né? Tinha várias pessoas que estavam lá no evento. Estavam lá naquele ambiente que é comum dos empreendedores do evento. Mas o evento não era o evento. Nós tivemos um batismo lá na segunda-feira. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Tivemos um batismo. Os irmãos que desceram as águas, o Otávio, a Martina, a Bia, os irmãos reunidos numa noite de festa, numa noite redentora. Aquele evento não tem valor nenhum se ele não for redimido. Aquele evento, ele só vira alguma coisa realmente eterna se tiver a redenção, se nós soubermos o que é redenção, é saber o que significa aquilo ali. Quais são os ensinamentos pedagógicos daquele ambiente? O teu casamento, ele não vale nada se ele não for redimido. A tua vida com os teus filhos, por mais que teus filhos sejam muito bonitinhos, queridinhos, fofos, não vale nada se não for redimido. Se não houver redenção. A tua igreja que tu congrega, o teu pastor que tu segue, não vale nada se isso não for redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E aquele batismo foi redentor. Ele deu toda o motivo, a ornamentação para aquilo que aconteceu lá. Na minha vida, eu estou dando testemunho pessoal aqui, que muita gente pode ter ido no batismo lá e achar que aquilo lá é tomar banho de piscina, que é um ritual de iniciação para algum tipo de religião. Porque se tu achar que é um ritual de iniciação, tu está vivendo um ambiente seita. E não um ambiente
sacro, sagrado, de obediência. Aquilo eram ordenanças do Senhor, onde abre o céu e há redenção. E nesse ambiente, esse batismo lindo, Deus enviou uma palavra para nós. Que alguns de vocês puderam acompanhar isso, né? E eu queria esmiuçar um pouco mais essa palavra, hoje de manhã aqui. Que a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui nessa reunião aqui, esse culto aqui para quem está online e está chegando mais ou menos por agora, é um culto com mais profundidade, é um culto que a gente tem mais tempo, é o culto menor da igreja, é o culto que se reúne mais aqui o pessoal mesmo de liderança, o pessoal mesmo de presbitério, o pessoal mesmo que vai buscando essa coisa mais sólida de conteúdo e de comunhão. Então eu queria me aprofundar um pouquinho mais naquela reflexão. O texto que eu quero pegar como base é o texto que está lá no Evangelho de João. Queria que tu abrisse aí, que tu pudesse abrir, tu que está em casa, pudesse ter contato com a palavra de Deus, essa maravilhosa palavra de Deus. João, eu falei João 20, 12, né? Versículo 20. Amém? João 12, eu vou ler a partir do versículo 20. Vamos esperar aí o pessoal abrir a Bíblia. A Bíblia física é uma bênção, viu, irmãos? Eu não me canso de falar isso para vocês, porque assim como o online, ele é uma alternativa, a Bíblia nossa também, que é nos smartphones, nos tablets, ela também tem que ser uma alternativa. Não abandona a Bíblia física. Por quê? Porque a Bíblia física, ela te dá o todo. A Bíblia não tem, na origem, versículos e capítulos. Isso só é para nos auxiliar no estudo, na memorização, na aprendizagem. Então, elas são cartas, registros discorridos. E nos smartphones, tu pega só um capítulo. E às vezes tu está num capítulo aqui e o contexto vem do capítulo anterior. E aí tu, passando os olhos aqui, o Espírito Santo, ele vai te conduzir no todo. E também outra coisa que é importante a Bíblia física é que aqui ela não te dá as facilidades. Foge das facilidades, viu? Diz para alguém que está do teu lado aí, foge da facilidade. Tu que está em casa também diz, foge da facilidade, foge do conforto. Não tem nada contra o conforto, viu? Só que lembra que o teu Senhor, o Filho do Homem, ele não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça dele. Foge do conforto. Porque aqui, nessa Bíblia, tu começa a aprender a mexer na Bíblia. Tu começa no índice. Só que se tu ficar viciado no smartphone, tu vai ficar no índice o resto da vida. E não pode ficar no índice. Começa no índice, procurando a página. Só que depois tu já tem que saber mais ou menos onde é que está. Porque tu está comendo a palavra de Deus. Então tu vai abrindo, tu já sei. Ah, isso está mais ou menos pelo meio. Isso está mais ou menos mais para o fim. Isso é depois de tal livro. Aleluia. Que a gente tem que amar a palavra de Deus a ponto de ter ela em nós, para que nós sejamos essas cartas lidas pelas pessoas. Amém, queridos? Então, isso não é uma doutrina, isso é só uma maneira de viver, né? Um lifestyle, é uma maneira dentro do meu, como é que se fala? O lifestyle. Lifestyle. Aí, ó, viu? Tô bem, né? Viu como eu tô? Não estou de brincadeira, senhor. Lifestyle, que é o estilo de vida, né? Estilo de vida, né? Muito bom. Amém, irmãos? Versículo 20. Deixa eu pedir para alguém ler, deixa eu pedir para alguém de casa ler. Eles conseguem falar aqui, né? Deixa eu pedir para alguém de casa ler aqui, deixa eu ver. Fernando Rocha.
Vai lá, Fernando. Falei para a Laura aqui, vai sobrar para mim. Ai, viu? Eu ia puxar o Guilherme primeiro. Mas como o Guilherme, eu acho que eu não vi ele aqui, eu acho que ele saiu. Tá aí, tá ouvindo. Amém. Ele tá ouvindo? Tá aí? Tá. iPhone de Fernanda, ele tá. É o Salles, né? É. Ah, tá. iPhone de Fernando é o Salles. É. A Fernanda e o Salles tá ali. Ah, O Guilherme deu uma saidinha aqui. Tá bom. Ele já volta. Tá bom, Fernanda. Obrigado, querida. Se livrou de ter que ler aqui. Fernando, lê pra gente, por favor, Fernando, do versículo 20 até o versículo 28 desse capítulo 12 de João. Amém. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos que me servem. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. Aflição, desculpa. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Até o 28? Até o 28. Falta Pai, um. revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra, ela é mesmo uma semente, Senhor, que subiu para o céu para que descesse um pão vivo para as nossas vidas, Pai. Por isso estamos aqui para pedir esse alimento, Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Eu amo a tua palavra, Senhor. Eu preciso da palavra que sai da tua boca. Por isso, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Aquilo que só tu sabes que cada um de nós precisa. Apesar de nós andarmos em comunhão, Pai, andarmos nos empenhando intimamente, é tu que trata com cada um de nós. Nós somos os teus filhos. Que nessa manhã, a partir da tua palavra, haja cura, libertação. Que tu possa enviar, Senhor, do céu arrependimento, quebrantamento genuíno. Ministrar, Senhor, na história de cada um aqui. E que nós possamos entender de forma prática, Pai, tudo que a gente ouvir aqui. Que não seja simplesmente algo literal, histórico, poético, mas que seja prático, aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida. Dá sentido, Senhor, para tudo aquilo que a gente vai estudar aqui nessa manhã, a partir de tudo que a gente já tem conversado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Fernando. Irmãos, o que eu queria pensar com vocês aqui, a partir desse ambiente que a gente está vivendo? Aqui é um ambiente de cruz, né? Então aqui Jesus ele está se encaminhando para o momento derradeiro, para o momento final da vida dele. E o momento mais difícil da vida dele. Que não foi uma vida fácil, mas que vai culminar, que vai finalizar num momento muito difícil.
onde não só as emoções dele vão estar em jogo, vão estar em jogo, como ele mesmo referiu, né? Que minha alma está angustiada agora. Lá quando ele vai para o Getsemane, no momento posterior a esse, que ele está sozinho orando a Deus, a Bíblia diz que a alma dele fica angustiada até a morte. O Evangelho diz que essa mistura de angústia profunda da alma acaba fazendo um efeito também psicossomático ali no corpo dele, ele começa a suar gotas de sangue. Então ele é levado a uma extrema angústia e depois o corpo dele também é muito sacrificado, judiado, machucado, maltratado, violentado, humilhado, até chegar no ambiente de morte mesmo. E morte cruz, uma morte muito dura, uma morte asfixiante, uma morte de muito sofrimento. E aqui ele está começando essa caminhada. E quando ele chega agora às portas de Jerusalém, e ele vai entrar na cidade santa da nação de Israel, a cidade, a grande Jerusalém, que representava Deus, que representava a liturgia, que representava o sacrifício, o templo, a grande Jerusalém, a amada Jerusalém. Ele está entrando agora, e quando ele entra, pessoas que já estavam aqui seguindo ele, que já estavam convertidas através da palavra do evangelho dele, mas que eram gregos, vêm e interpelam ali o Filipe, o grande Filipe, né, que depois se torna um grande homem de Deus. E aí pede para ver Jesus, eu quero ver ele, eu quero ver Jesus, eu quero falar com ele. E aí o Filipe vai falar com André, que era um dos discípulos, e eles dois vão fazer agora essa interpelação e essa petição daqueles homens. E aí, Jesus, diante daquilo, ele traz um ensino maravilhoso para nós. Por quê? Jesus aqui, ele era muito conhecido por aquilo que ele estava ensinando, por aquilo que durante esses 3 anos ele estava fazendo, pelos cuidados que ele tinha com as pessoas. As multidões o seguiam para que fossem curadas ao longo do caminho da passagem dele. Ao longo desse tempo todo, ele entrou na casa de muita gente para curar muita gente, para ressuscitar muita gente, para ensinar famílias inteiras. Houveram grandes experiências de Jesus homem naquele momento ali. E isso deu para ele uma visibilidade, ele era alvo de muita admiração. Ele era, naquele momento, aquilo que, quem sabe, eu e tu queremos tanto, que é ser conhecido de muita gente, ter vários seguidores. Ele tinha vários seguidores. Ele era nesse momento aquilo que todo homem queria, que viessem gente pedir autógrafo para ele, tirar foto com ele. Quem sabe todos nós gostaríamos muito que isso acontecesse, porque isso alimentaria a nossa vaidade, o nosso ego, nos sentiríamos bem, nos sentiríamos ali queridos, aceitos, nos sentiríamos ali, né, pessoas que, quem sabe, muitos que vão ser eleitos hoje, vão a um cargo, quem sabe a cabeça de alguns deles seja essa: eu vou lá, porque daí eu vou ficar conhecido, porque daí eu vou dar muita entrevista. Ele tinha tudo isso, naquele momento. E naquele momento vieram 2 desses eleitores, de tantos que tinham, para querer conhecer ele, para querer dar um abraço nele. E sabe, ele estava num tempo ali, porque era uma Páscoa, e a Páscoa era a festa mais importante dentre tantas festas dos judeus. A Páscoa era a mais importante, onde via todo o povo de Israel se reunir em Jerusalém, na Santa Jerusalém. Para que ali houvesse uma expressão de obediência. Então todos faziam viagens longas, a maioria deles a pé, eram romarias, para Jerusalém. O livro de Salmos, que é um livro poético, um livro de muitas canções e poesias, foi um livro que foi
a maioria dele inspirado nessas romarias, nessas idas até Jerusalém. Porque eles iam ali cantando, adorando. Havia júbilo ali porque havia um contentamento para ir para Jerusalém, que é onde se encontrava o Senhor, onde estava a Arca da Aliança, onde tinham todos os festivais, as celebrações que apontavam para aquilo que Deus era com o seu povo. E era um tempo como hoje, muita festa. Hoje, se a gente sair na rua, vai ter muita gente nas praças, nas ruas, um ambiente de muita alegria, de muito regozijo. E essas duas pessoas, esses gregos que vinham ali admirando, querendo ali, quem sabe, num tráfico de influência, né? Vou falar com alguém que tem acesso a Jesus, vou falar com alguém que pode me levar até Ele. Eles fizeram isso, e quando essa fala chegou para Jesus, ele teve um comportamento que eu acho que pode nos ensinar muito. Porque ele não se empolgava, ele não se emocionava com essas coisas. E ele disse, bom, eles querem vir aqui, então está chegando a hora que eu preciso ensinar vocês o que vai acontecer. E aí ele faz aqui uma referência analógica da agricultura, que era muito comum ali para aqueles homens ali que viviam uma cultura econômica essencialmente agropecuária. E aí ele diz, olha, uma semente de trigo, um grão de trigo, quando ele cai na terra, se ele não frutificar, se ele não amadurecer, se ele não crescer, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, se ele se decompor, porque uma semente, um grão, ele nele mesmo, ele não é nada. Mas dentro dele tem tudo. Amém? Só que aparentemente aquilo não é nada. Porque a gente não tem ideia do potencial que está contido naquele grão. E ele disse, se esse grão, ele não morrer, se ele não se decompor, se ele não acabar, se ele não se deformar, ele vai ficar só. Agora, se ele cair nessa terra e ele for destruído, se ele se deformar, se ele morrer, se ele se Caiu? um grão ainda. Se as pessoas estão me vendo aqui como alguém que é admirável por aquilo que fez, eu sou um grão, isso não é nada. E eu quero que você entenda a tua vida como um grão. Que às vezes tu está te achando muito inteligente, muito bonito, muito forte, muito capaz, muito habilidoso. E quem sabe tu não está te dando conta que isso é só um grão. Quem sabe tu está contente com isso que tu está vendo. Ou quem sabe tu esteja te esforçando muito para ser só um grão. Porque esse grão também ele é reconhecido, ele é admirado. Mas ele não é nada se ele não morrer. E aí ele está dizendo, se morrer, isso que aparentemente é triste, porque parece que vai terminar. Aí sim que vai começar. Porque daí, isso que era só um grão, vai se tornar muitos frutos. O grão em si só, ele não é nada. Ele pode até gerar um tipo de alimento para alguém, ou para alguma pessoa, ou para algum ser ali, um animalzinho. Mas ele pode ser de fato muito mais, muitos frutos, se ele morrer. Porque daí, o grão de trigo, ele se torna o quê? Pão. E hoje nós vamos falar sobre esse pão, mais uma vez. A gente não se cansa de falar sobre esse pão vivo que desceu do céu.
E aí ele começa a falar e ele começa a dizer às pessoas que quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, vai guardar para a vida eterna. Então ele está dizendo aqui que essa forma que a gente está vivendo, essa influência que a gente está tendo do mundo, esse ensinamento que a gente está tendo, como rebeldes, como quem está longe de Deus, que é o ensinamento de se preservar, que é o ensinamento de se cuidar, que é o ensinamento de, pô, tu não precisa ser humilhado assim, que é o ensinamento que está nos tornando pessoas desconfiadas nas relações. Pessoas imaduras, pessoas com medo. E isso é tão interessante a gente pensar, porque a gente está com medo de ficar sozinho. E pelo medo de ficar sozinho, nós estamos nos isolando. Por isso que esse grão fica só. Justamente pelo medo daquilo que pode nos acontecer, é que essas coisas acontecem. Porque a gente está amando a nossa vida, porque a gente está olhando e querendo preservar aquilo que nós somos aqui nessa terra. E nós não somos isso que nós somos aqui nessa terra. Isso é só um grão, isso é só um aspecto aparente, isso é um aspecto reduzido, isso é um aspecto que está preso, escravizado. Sabe onde é que está a tua prisão? Sabe onde é que eu e tu estamos escravizados? No aspecto de tempo, de nascer e morrer. E nós não fomos feitos para ficar escravizados na nossa consciência, porque nós somos do eterno. Nós viemos antes que houvesse qualquer coisa e nós vamos para depois que se termine tudo. Por isso que a gente já tem que viver aqui agora como alguém que é eterno, como alguém que está aqui com o único objetivo de morrer, de se entregar várias vezes. Mas para que isso aconteça, a gente tem que morrer uma vez, que é a figura do batismo. É morrer uma vez, é compreender que aquilo que nós vivíamos, nós não queremos viver mais, mas também nós declaramos aqui publicamente que nós não conseguimos ser transformados pelas nossas próprias forças. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos do testemunho dos irmãos que já foram transformados antes da gente, para que isso dê esperança para nós. Porque nós, por nós mesmos, nós só conseguimos ser um grão mais bonito. Nós não conseguimos nos tornar pão. Mas perseverando, caminhando na vida da igreja, invadindo na comunhão, no comungar de Cristo Jesus, a gente vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, pela graça sobre graça. Porque aquele que odeia a sua vida nesse mundo, aquele que, e odiar aqui não é no sentido de ter uma ojeriza, ou querer se matar, né? Não, então vou querer me matar porque eu odeio a minha vida. Não, é ela não ser mais importante do que eu morrer para me tornar pão para os meus irmãos, para me tornar alimento para os meus irmãos. Eu me tornei uma pessoa, nós nos tornamos pessoas exigentes, que quer comer de todo mundo. Então, se uma pessoa não nos cumprimenta, a gente tem problema. Se uma pessoa não nos convida para alguma coisa, a gente tem problema. Se uma pessoa não paga aquilo que a gente acha que merece, a gente tem problema. Se uma pessoa ela não nos reconhece num nível que a gente entende que tem direito, a gente tem problema. Nos tornamos vulneráveis nessa terra, porque a gente não quer morrer. E a gente precisa reconhecer isso e entrar num estado profundo de indignação com essa vida, senão tu vai ter 60, 70 anos e tu vai continuar nesse estado deplorável de rebeldia, de andar sozinho, de querer usar toda a tua capacidade para ser uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, tem algumas pessoas que gostam de mim, e andando numa desgraça, andando putrefado interiormente, e sem a mínima possibilidade de sair disso. Mas hoje, nessa manhã aqui, eu creio que Deus nos trouxe aqui
para falar contigo, através da palavra dele, para dizer que tu não precisa ficar nesse estado, te esforçando para convencer os outros daquilo que tu pensa que tu é, te empenhando, te desgastando, para anunciar para toda a cidade que tu merece estar em tal lugar, no reconhecimento das pessoas. Tu não precisa. Tu precisa só entrar dentro de ti, a partir do Evangelho, e dizer: eu quero morrer, Senhor, para essa natureza. Hoje é uma manhã da gente dizer aqui: eu quero morrer. Eu não quero terminar aqui, depois de 70, 80 anos, como um grão aqui, que vai no final ficar sozinho, que vai no final deixar até algum patrimônio, deixar até alguma frase de efeito ou outra no coração de alguém, mas que em alguns anos isso vai terminar. Alguns anos isso vai finalizar. Tu está aqui para deixar algo eterno. Tu está aqui para deixar um legado na vida das pessoas. Pessoas que tu influencia de tal forma que eles te mastigaram como pão, que eles te comeram como pão. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sou nada ainda, agora eu vou morrer, e aí eu vou subir ao céu, porque é interessante o jogo de palavras, né? Porque quando Jesus morre, o corpo dele vai para a terra, o grão vai para a terra, mas esse mesmo grão, ele não é encontrado na terra, porque ele sobe aos céus. E lá parece que há essa germinação, e o Espírito desce à terra de novo. O pão desce para a terra de novo. E aí as pessoas passam a comer dele. Agora passam a ser orientados, guiados pelo Espírito, comer da vida dele. A gente está com medo que as pessoas comam da nossa vida. A gente está com medo de ser humilhado. A gente está com medo de não ser compreendido. A gente está com medo do nosso marido, da nossa esposa se sobrepor contra nós, sobre nós. A gente está com medo de que o nosso liderado não nos reconheça como a gente acha que merece, porque a gente não quer ser comido, a gente não quer se entregar como esse cordeiro, para que daí sim haja essa perpetuidade da tua vida. A tua vida, ela só vai ficar perpétua, não é pelos filhos que tu deixa consanguíneos, porque os filhos que tu deixa, eles vão esquecer de ti rápido. Eu não lembro e eu não conheci o meu bisavô e meu tataravô. E acredito que tu não lembra e tu não ter conhecido também, ou a maioria de nós aqui. Mas eu cada vez mais, eu tenho conhecido melhor o Paulo, o João, o Davi, o José, até chegar lá no Adão, que é mesmo a minha descendência real. A minha descendência real não é na minha consanguinidade, é naquilo que revela a minha fé madura pelo sangue de Jesus. É isso que vai nos tornar perpétuos aqui. É quando alguém falar da obra do Senhor. A obra que aquela pessoa fez no Senhor, aquele testemunho, alguém que disse assim para o Gabriel. O Gabriel foi um homem que nasceu na igreja, cresceu na igreja, fez obras lindas no Senhor. Isso fica perpétuo na terra. É isso que é ser alguém eterno. Ser alguém eterno não é alguém que faz tudo certo. Amém, irmãos? Ser perpétuo não é alguém que faz coisas para ser elogiadas. Não. Ser perpétuo na terra é alguém que no oculto, alguém que lá no seu mais íntimo interior está buscando o Senhor, quer adorar o Senhor com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, com todas as suas imperfeições. Lá dentro dele, ele não grita como eu estou gritando aqui agora, mas lá dentro dele geme dizendo: eu quero o Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Não é a nossa pregação, não é a nossa oração, não é o nosso culto, não é o nosso currículo. Não é essa obra que tu tem que construir.
A gente está querendo construir uma obra, deixar uma obra. A obra que tu tem, sabe qual é a obra que tu tem que construir? É destruir isso que tu está fazendo e que é artificial e que está dentro de um aprisionamento temporal. Tem que destruir isso. Para que depois tu te torne essa obra linda do Senhor, reconhecida pelo céu. Tu aqui, nós aqui, bonitinho, falando bem, tem uma glória. Tem uma glória isso, tu vê alguém com um sorriso bonito, com uma eloquência no falar, com conhecimento, com uma graça no movimento, apresentando um carro bacana, uma casa, um negócio, isso tem uma glória. Mas é uma glória muito limitada. A gente precisa querer a glória de Deus, a glória do Senhor, a glória de quem anda quebrantado, de quem anda chorando na presença do Senhor, de quem anda em lugares que tu sabe que tu vai ali para morrer, que tu vai ali para alimentar alguém. E aí, quando ele diz isso, ele diz, olha, quem me segue, vai seguir o quê? Vai seguir essa consciência, vai seguir esse ensinamento de humildade. Quem me segue, quando eu chegar, chega um servo do Senhor. Quando eu chegar, chega alguém. Estou preparando o caminho do Senhor, Samuel. Preparai o caminho do Senhor. Chega alguém, se chegar alguém, chega ali um eleito. Chega ali alguém que é governante na cidade, que é governante no casamento, que é governante na família, que é governante porque tem autoridade, não porque tem cargo e poder. É alguém que é conhecido no céu. É alguém que vai chegar lá diante do Senhor, porque aqui teve uma vida de morte, de sacrifício aqui, uma vida de pão aqui para a vida dos outros, uma vida de entrega, uma vida que se absteve de toda vaidade, foi curado da sua prisão de imagem, para que chegue lá naquele dia mutilado, vai chegar sem um braço, sem uma perna, sem um olho, porque teve que se empenhar aqui para manter uma coerência. E aí vai chegar lá e vai dizer, pode entrar aqui, entra aqui no descanso do meu Pai. Ou então vai chegar muito bonito lá, achando que tem aparência de tudo, e vai ouvir assim, eu não te conheço. Pô, mas eu preguei, mas eu expulsei demônio, era um cara esforçado, era tão bonzinho, fazia generosidade para as pessoas. E a gente vai correr esse risco de ouvir, eu não te conheço. Tu não viveu a eternidade lá. E isso é muito sério, irmãos, e é muito perigoso, e isso está muito próximo de acontecer. Não te engana, não perde tempo, não te distrai nessa última hora, porque vai ser muito perigoso. Alguns de nós ficar de fora das bodas do Cordeiro, as lindas bodas do Cordeiro, onde há o verdadeiro regozijo, onde há um júbilo que nenhum de nós pode imaginar. Então, para ir finalizando aqui a minha fala, depois que ele fala da angústia dele ali, e aqui eu quero frisar isso, que na angústia dele ali, nessa angústia que a gente vive, a gente tende a querer desistir. A gente tende a desanimar nesse momento da notícia inesperada, da tragédia anunciada de repente, da doença que aparece naquele diagnóstico que a gente nem imagina de onde vem, uma separação de uma pessoa querida, uma traição de alguém que tu investiu toda a tua vida. Isso gera angústia na gente. E aí, naquele momento, eu quero que eu e que vocês possam entender, isso é a oportunidade de morrer. Foi precisamente para essa hora que eu vim. Em nome de Jesus. Que isso possa
brotar do nosso coração, naquele momento do medo. Naquele momento do medo, mas será que eu vou ficar sozinho? Mas será que agora eu não vou ter aquilo que eu tanto quero? Mas será que agora minhas conquistas eu não vou ter mais? Naquela angústia, quando vier, vai brotar uma voz de dentro de ti, do Espírito, que é uma voz que vem do alto, porque tu está te envolvendo profundamente naquele lugar de gemido. O lugar secreto, irmãos, é um lugar de gemido. A Bíblia diz que são gemidos inexprimíveis esse lugar nosso com o Espírito, onde o Espírito intercede por nós, nós mesmos sendo gente de muita fraqueza e limitação. Há um gemido, e nesse lugar de gemido vai vir um grito naquela hora, e tu vai entender, foi precisamente para essa hora que eu vim. Aleluia. Isso vai frustrar todas as nossas expectativas. Deus veio para desapontar o teu coração imaturo. Deus veio para arrebentar, matar todas as tuas expectativas lúdicas de uma criança, para que tu viva a vida real junto com teu pai, verdadeira segurança do homem. E aí naquele momento, e aí eu fico imaginando, isso quebranta o meu coração, sempre que eu imagino o meu Senhor, naquele momento ali, negando, porque ele era um homem, e ele estava sendo tentado ali a ficar eufórico com aquela votação, ficar eufórico com aquela eleição, mas ele sabia que ele tinha uma eleição sobre a vida dele, que era única, e que de única ia se tornar para muitos. E naquele momento que ele está angustiado, que ele está ali chorando por dentro, que ele está ali, quem sabe com medo, será que eu entro, será que eu vou, será que eu não vou, mas e agora? O que vai acontecer agora? E aí vem algo dentro dele e diz, foi para essa hora que tu veio. Esse texto aqui é muito legal, porque depois veio uma voz, interessante. Como um trovão. Sanchelando o propósito da vida dele e dizendo, é para essa hora que tu veio. É para essa hora que tu veio, é para morrer que tu veio, é para isso que tu veio. E aí, nessa hora, essa nossa angústia extrema vai se transformar em alegria. Uma coisa que ninguém vai entender. Vai se transformar em alegria. E aí, diz que ele fala assim, glorifica o teu nome. E é essa palavra que vai ficar nessa manhã aqui. Glorifica o teu nome. E aí essa voz diz, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. A gente está buscando uma glória muito pequena. A gente está se matando ilegitimamente. A gente está sendo enganado. Estamos indo para uma morte que não é legítima. E o convite hoje é para viver uma glória eterna. Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. É a minha glória que vai ser a partir da tua vida. É a glória do Senhor a partir das nossas vidas, juntos agora, andando juntos em comunhão. A glória de Deus não vai aparecer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Não vai aparecer tu andando com a tua família, tu andando com o teu casamento. A glória do Senhor vai acontecer quando isso se expandir para a vida da igreja e essas angústias se misturarem. E um morrer num canto, e outro morre no outro canto, e um ressuscita aqui, e outro ressuscita aqui, e um chora lá, e um se alegra aqui. E aí a cidade vai sendo invadida por essa verdade. E vai sendo aniquilada toda essa hipocrisia, toda essa mentira, que a gente não só está vendo, como a gente está participando disso. É muito triste o que a nossa imaturidade e ignorância está fazendo da gente. Mas há esperança nessa manhã, há esperança nessa cidade que tu está nessa manhã, há esperança nesse prédio que tu mora, nessa casa que tu mora nessa manhã, há esperança dessa palavra penetrar no nosso coração, como um grão
e morrer dentro de nós, pensando naquilo que a gente está vivendo. E aí, tu vai ganhar uma voz, uma expressão, um olhar, uma autoridade que tu nunca pensou em ter, que tu nunca imaginou. Nos teus melhores sonhos, tu não imaginou. Mas vai ter que morrer. Vai ter que viver perigos de morte. Vai ter que viver. Vai ter que viver. Como quem ama. Como quem não desiste. Porque a gente quer viver essa glória do Senhor. Então, eu queria, para finalizar, eu queria citar um texto aqui, que também marcou meu coração nesses últimos dias, que está lá em Tiago 1. Tiago 1, para a gente finalizar aqui, com esses meus irmãos lindos, que morreram nesse domingo aqui, para estar junto aqui. Tivemos que morrer para estar junto aqui nesse domingo aqui. Né, Jéssica? Vontade de ficar dormindo, né, Jéssica? Ficar em casa. A gente fica com vontade, eu pelo menos fico com vontade de ficar mais tranquilo, com as minhas alpargatinhas, tem umas alpargatas do Uruguai lá. Ficar com minhas alpargatas ali, no meu cantinho. Mas não, tinha que estar aqui com os meus irmãos. Tinha que morrer para estar aqui. Aqui é um lugar de... Isso aqui é quase que um cemitério, isso aqui. Todo mundo morreu para estar aqui. Alguns não conseguiram. E também não há problema nisso. Lá no livro de Tiago, no primeiro capítulo, fala algo muito interessante, no versículo 2, que eu acho que pode trazer uma figura para a gente. Amém? Aleluia! Dá um aleluia aí, onde tu está, diz aleluia! Para dar aquela acordada, aleluia! Aleluia, aleluia. Ô, glória! Isso aí, abre aí, deixa eu ouvir o aleluia aí. Abre os teus áudios aí, vamos ver. Aleluia! 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 Glória a Deus, irmãos. Eu amo vocês, meus irmãos, eu amo vocês. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passardes por provações, algumas diz diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, deve ter uma completa. Sejais maduros e completos, não tendo falta em coisa alguma. Uma das coisas que eu acredito que seja comum para todo ser humano é buscar prosperidade, buscar estar bem, buscar estar satisfeito, buscar não ter mais um sentimento de insuficiência, de estar faltando alguma coisa. Eu creio que todo ser humano tem esse coração, tem esse desejo, tem essa petição no coração. Mas aqui está a chave, está a receita, está a orientação. Como que a gente fica assim? Como que a gente se torna assim? Às vezes, quem sabe, a gente quer se sentir pleno fazendo uma viagem, usando droga, andando na pornografia e na prostituição, tendo bastante dinheiro para consumir as coisas. Isso gera uma satisfação, gera algum tipo de plenitude, mas ela não completa. É uma plenitude imediata, perene, perecível, que termina. Aqui está a receita para a prosperidade, está nesse texto aqui. Os irmãos entenderam. Aqui, Tiago está só relatando o que é a fé desses irmãos, o que é a fé de um escolhido, o que é a fé de um eleito. Como é que é a consciência de um eleito? Como é que ele pensa diante das situações? Se é uma coisa que a gente não quer passar por provação, irmãos. Amém? Quem é que levanta de manhã e diz assim, me dá uma provação? E aqui ele está dizendo, olha,
a aprovação, se a gente compreender o que ela significa, o que ela está executando, se tu entender isso com uma consciência elevada a Deus, tendo a mente de Cristo, tu vai ter não só uma alegria perecível, mas uma grande alegria que ninguém pode tirar. Porque cada vez que vem essas notícias inesperadas, esses fatos que a gente não gostaria de viver e de passar, ali a nossa fé está sendo provada. Ali a gente consegue ver como é que a gente vai se sentir. Como é que eu passo por essas coisas? E ali diz assim, começa o segundo versículo, né? Sabendo que. Então está falando de conhecimento, sabendo que. Conhecendo, sabendo o que, não é sentindo o que. A nossa vida é pelo que a gente sente. E a vida com Deus é pelo que a gente sabe. É pela sabedoria de Deus. É pelo que a gente crê que Deus sabe. E não por aquilo que a gente sente. Sabendo que essa provação, ela vai trabalhar na fé. O desenvolvimento da fé. Ontem uma pessoa me dizia, eu pedi para Deus mais fé. Eu disse, não pede mais fé, porque a fé não tem mais e menos, não tem maior e menor, tem mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Ou eu estou mais perto do Senhor, ou eu estou mais distante do Senhor, ou eu conheço mais a vontade do meu Pai, ou eu conheço menos a vontade do meu Pai. É uma questão de desenvolvimento a partir de conhecimento. A provação da vossa fé produz perseverança. Perseverança. A gente não persevera, irmãos. A gente desiste. As circunstâncias contrárias vêm, a gente para. As reuniões vêm, aqui as reuniões que a gente faz. Começa a reunião, grupo caseiro, que maravilha, que lindo, hein? Vamos lá, uhul! Vamos lá, dançar, vai casar. 2 semanas, 1 mês, acabou. Acabou. Uma igreja, 1 ano, 2 anos, casamento, estou todo arrepiado, acabou, circunstância veio, acabou. Ayla, ela fica apavorada aqui. O que esse teu pastor está fazendo, Ayla? Esse teu pastor é bem louco, Ayla. Como é que a Samanta, deixa eu ver a Samanta aqui. Cadê a Samanta? Aí, Sampa, o que é? Abre o teu áudio aí, o que o pastor tá, Samanta? Abre o teu áudio aí. O pastor está muito louco. Está muito louco. A gente desiste. A gente acaba. Negócio, uma visão, um sócio sentou, a visão, aqui o planejamento, modelo de negócio, metodologia. Não dá produção, acabou. Amizade boa, amizade, acabou. Perseverança. A fé madura da perseverança. A gente não desiste pelas circunstâncias. Essa é a pessoa completa. Essa perseverança tem que ser completa até o final. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o final será salvo. Persevera, persevera. Persevera naquilo que Deus te deu. Persevera em amar as pessoas. Persevera, não desiste. Por mais que queiram te matar. Quando quiserem te matar, sabe o que vai dizer? Foi precisamente para essa hora que eu vim. Isso vai gritar dentro de ti. Quando quiser te matar, quando quiser te humilhar, quando quiser te abandonar, quando quiser te... Triste, tu vai falar isso triste. E às vezes até com um certo medo. Foi precisamente para essa hora que eu vim. Aleluia. Uma pessoa completa, uma pessoa eleita. Uma pessoa que não sente falta de nada, uma pessoa próspera. Essa é a pessoa próspera. Ela não sente falta de nada. Ela tem tudo. A única falta que ela tem é dar para os outros aquilo que ela já tem. Tudo. Ela é satisfeita. Porque ela vive como justo, vive pela fé. É a fé. O meu justo viverá pela fé. A Bíblia diz lá em Mateus 5 que bem-aventurado, mais do que feliz, alegre, é aquele que tem fome e sede de justiça. Justiça de Deus. Vinha provação para ser provado. Esses serão saciados, fartos. Amém? Graças a Deus, pastor. Tem nenhuma mãozinha ali? Não tem, né?
Opa, tá alto esse aqui. Amém, graças a Deus. E nós assistimos, pastor, aquele dia. Nós abrimos no grupo caseiro, colocamos ali o vídeo e assistimos o batismo. Né? E foi muito benção assim para nós, e depois a gente pôde conversar um pouco. Mas eu fiquei com um questionamento no meu coração, sabe, muito... que está mexendo muito aqui comigo com relação a essa palavra, porque olha que interessante, né, quando tu traz ali, pastor, onde a gente estava, diz que o grão tem que ser enterrado para morrer. Então ele tinha que estar plantado na terra. E é interessante porque o grão é o produto. O grão é aquela semente que não tem mais como ser colocada de novo na terra para o novo plantio. Então ela já é um produto de uma semente. Por quê? Porque na verdade era isso, aí já estava apontando a rejeição que muitos não iam conseguir. Não iam, já estava a rejeição ali. Mas ele era o primeiro de muitos. Não se tornou único. Então aquele grão ele é da muitos outros grãos. E aí eu fiquei pensando, pastor, nisso que tu traz, assim, nessa questão da gente estar andando de uma forma... A gente está se preservando de ser enterrado, irmãos. A nossa raiz vai se estender até o ribeiro, vai se estender naquelas águas, aonde vai vir o renovo, a regeneração, mas a gente está resistindo para ser enterrado. Porque a gente sabe que se a gente for enterrado, a gente vai morrer. Mas a gente precisa morrer. Esse grão ele precisa ser repartido. A gente está andando de uma forma medíocre e egoísta. Eu olho para mim, eu estou falando isso olhando para mim. Porque eu não estou me deixando ser enterrado. Pelo contrário, eu quero ficar exposto fora da terra, como aquele religioso. Eu quero ficar exposto fora da terra, como aquele que tem uma boa dicção, como aquele que tem ali palavras persuasivas. Eu quero ficar exposto. Eu não quero ser enterrado. Então é algo que eu queria deixar assim também, pastor, contribuindo. Isso é tão sério, Tiago, que no fim a gente fica só. Sozinho, exatamente. Porque todo o apelo da gente ter seguidor, da gente ter esse palco, da gente é uma sensação que eu vou estar com um monte de gente, mas no fim tu tá só. E eu queria me lembrar agora, Tiago, orando aqui, que a gente preste atenção assim no nome de Jesus, tá? Antes do Fernando falar lá, ou a Laura, acho que é a Laura que ia falar. Geralmente é a Laura que fala, o Fernando é mais tímido, a Laura que fala mais. Mas eu queria desafiar o Otávio a falar. Amém. O nosso batismo ali, o Otávio é o Saul. Pelo tamanho só, né? Pelo tamanho, nada a ver com a história. Mas quando eu entrei com o Otávio naquela piscina lá, eu pensei, porque você sabe que o Saul, que é o primeiro rei de Israel, ele foi eleito porque foi um rei que foi escolhido porque o povo queria alguém, né? Então ele foi escolhido pela aparência. Diz que ele, a pessoa mais alta de Israel, batia no ombro dele. Ele era o gigante de Israel. Então quando eu e o Otávio entramos ali, eu vi o tamanho. E eu acho que eu sou um homem acima da média brasileira, assim, de tamanho, né? 1,80 m e tantos. E ali entrei ali, batia no ombro dele, parecia um gurizinho que ele estava levando para tomar banho na piscina. Otávio, eu queria que tu, hoje de manhã, né, eu ouvi, conversei contigo ali um pouco, ouvi o teu áudio, não sei se tu ouviu o meu áudio, mas eu queria que tu contasse o sonho que tu teve comigo. Os irmãos sonham comigo, graças a Deus. E que eu acho que ele pode ministrar a gente aqui. Amém. Eu estou pensando, estou querendo entender esse sonho. Conta o sonho que tu teve. E a Bíblia diz que a gente tem que contar o sonho como um sonho, para que a gente possa discernir. Conta para nós entender isso como igreja. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Então, com relação ao sonho, né, eu venho pedindo, né, ali a Deus há mais ou menos uns 3, 4 dias que me desse um sonho, uma clareza, enfim, né? E aí de sexta para sábado, né,
Sexta, só para vocês saberem, tá? Sexta eu dei entrada no... Nós demos entrada no processo de casamento, eu e a Loli no civil. Mas aí eu sonhei, né? Como é que foi o sonho? O pastor, ele tava como se fosse um professor numa sala, aí tinham fileiras, eu era um dessas pessoas da fileira. E ele pegava um pedaço de pão, como se fosse esse pão assim, esse pão, e aí ele pegava um pouquinho e dava para um pouquinho e dava para outro. Só que ele dava de uma maneira que era como se fosse, você está vendo isso aqui? Isso é só um pão. Isso é só um pão. Se ele não tiver significado para você, vai ser só algo físico. Se você não gerar frutos, se você não entender por que você está consumindo esse pão e gerar frutos, ele não vale de nada. Aí o pastor foi entregando, como o professor foi entregando um pedacinho de pão para cada um, e depois ele foi pegando. De todo mundo ele pegou e falou assim, aí encheu a boca, né, de pão, guloso assim, né? E falou, tá vendo, ó? Meio, não raivoso, mas uma forma de para mostrar, né, um significado. Tá vendo? Isso aqui é só comida. Se não tiver um significado para vocês. Você não houve essa fala, foi um entendimento no sonho, ninguém falou, mas foi um entendimento que eu tive no próprio sonho. E se não tiver significado aquele pão, se você não absorver e não gerar frutos, vai ser só um pão, vai ser só uma palavra, no caso, né? Que foi que eu fiz uma. Então foi esse sonho. Amém. Vou ouvir seu áudio, pastor. 7 minutos. Obrigado. Ainda não ouvi. Na velocidade 1. Velocidade 1. Eles acham que é só eles que mandam áudio longo para mim, né? Mando áudio longo, eu volto com maior ainda. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, cada um entende o sonho, né? Esse sonho para todos nós. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Otávio, que tu falou, e aí me corrige, né? Porque eu ouvi uma vez só ali, agora que eu ouvi de novo, que eu não falava nada. É isso, né? Que eu não disse nada e que eu não falei nada. A gente não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Só tem que morrer e estar entregando pão para os outros. Então, achei interessante assim, esse sonho que Deus deu para ele, assim, né? Vai lá, Fernando. Vamos lá. Tremendo esse sonho, hein? Você sabe que é engraçado que estava no meu coração aqui, tem um pouco a ver com isso aí, Otávio. Que é o seguinte, normalmente eu me exponho aqui, pastor, pensando assim, que instrução eu tirei disso para eu transferir também aqui, né, para a igreja, mas hoje eu quero fazer um pouco diferente, sabe? Na verdade, é mais um tom de confissão mesmo, sabe? Porque são Aleluia. muitos, eu tenho 31 anos e talvez por 30 desses 31 anos eu fui ensinado e doutrinado a me preservar, a me beneficiar, a ganhar, a vencer. Recebendo de Deus, vai ficando no espírito. Só um espectador aqui, tu é gente que está comendo pão aqui. Recebe esse testemunho do Fernando, vai recebendo. E quando vem essa palavra, sabe, tão confrontadora, porque no final das contas, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. E a gente, com esse coração treinado e doutrinado para vaidade,
a gente passa a gostar disso. E a gente passa a querer viver essa vida, né? Passa a amar essa vida aparente, essa vida que começa a parecer que é só aquilo que nós temos. Só que no final Deus vem e mostra pra gente que a gente tem que se alegrar em perder, sabe? Mas em perder para ele, por ele. Então, pastor, mexeu muito comigo aqui isso, porque eu sou muito acostumado a vencer, sabe? Eu sou muito treinado para vencer. E, bom, Deus tem me mostrado nas minhas relações que eu tenho ido me relacionar com as pessoas de forma diferente, sabe, pastor? Eu tenho aprendido nesse ambiente aqui que eu não tenho que me preservar nem preservar relações, eu tenho que levar aquilo que Deus colocou no meu coração, sabe? Sem medo de perder. E eu tô com o coração cheio de alegria, sabe? Porque tive conversas essa semana reveladoras, confrontadoras. Eu eu pensando aqui, parece que cada conversa que eu ia ter essa semana, parece que eu tava caminhando para um abate, sabe? Caminhando para morrer mesmo, sabe? Eu falei, cara, Deus, me dê graça, porque eu tô caminhando para morrer nessa relação aqui, para ser rejeitado mesmo. Uhum. Tô indo, porque o que tá no meu coração, das duas, ou vai gerar frutos, ou vai gerar morte. Mas na verdade, gerou morte para gerar fruto. Então, glória a Deus por essa palavra, porque ela retrata muito, muito do que eu tô, sabe, começando a perceber, começando a entender e querer viver. E isso graças à vida da igreja, porque era impossível entender isso aqui, pastor. Impossível. Não tem como entender isso daqui. Não tem como, sem perseverar, sabe? Quantas reuniões como essa aqui eu entrei e achava que estava entendendo alguma coisa, não estava entendendo nada. Nada, 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 nada. Eu achava que eu vim aqui para me alimentar e sair daqui melhor, para eu prosperar mais, para eu ganhar mais. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso no que é terreno, né? Mas no que é eterno tem tudo a ver com isso, porque e essa é a minha confissão mesmo, sabe, gente? Que eu tô começando a entender agora, e eu não quero me perder disso. Não quero me perder disso. Amém. Amém, Fernando. Que bom te ouvir. A gente se ouvir assim sempre é uma palavra de esperança. Isso aí. Muito bom. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma manhã da gente sair daqui confrontado, mas animado, viu? O confronto, ele nos anima. Eu fiquei pensando, Fernando, nisso que tu trouxe, porque a gente está sendo treinado para vencer e não capacitado para morrer. Que o Senhor vai nos capacitando, a comunhão nos capacita para a gente morrer, irmãos. Para a gente ser esse grão que vai ser enterrado para morrer. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não te distrai desse ambiente, não te distrai. Aleluia. Aleluia. Samuel vai começar dedilhando ali, tu já vai tomando uma posição aí de oração, vai inclinando teu coração. A gente não pode perder essas oportunidades, viu? O Senhor está dando oportunidades para a gente estar se humilhando, para a gente estar buscando a face dEle. Buscando a face dEle. Irmãos, vamos ficar mais junto aqui pro pessoal de casa ali nos ver. A gente podia Tu estar virou. junto.
Amém. Se tu puder ficar em pé aí também. onde Amém. tu Graças tá, a Deus. Fique em pé. A gente vai orar a Deus aqui. Depois a gente vai dançar juntos aqui. Vamos entrar em júbilo. Isso aí. Ó, a Anne ali. Bom. A gente vai entrar em um ambiente de júbilo aqui. De adoração. Amém. Amém. Graças a Deus. Pega na mão da pessoa que está aí contigo em casa. Sente o toque da mão dela na tua mão. Não tem mão, viu, irmãos? Se a gente não for enterrado e não morrer, vai ficar sozinho. Não vai ter mão para tu pegar. Não vai ter mão ali para essa mão tu sentir o calor dessa mão, tu sentir essa mão te puxando e muitas vezes tu puxando essa mão. Em nome de Jesus, Pai, a gente quer te agradecer, Senhor, pela vida da comunhão. A gente quer te agradecer, Aleluia. Pai, nessa manhã, como aqueles que já têm tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive pela fé, aquele que já foi justificado, aquele que tem condição de se entregar até a morte. Até a morte, não está procurando mais nada, tu não precisa de mais nada. Essa mão que está pegando na tua mão já tem toda a provisão. Tem toda a provisão. Acesse esse lugar. Acessa com testemunho. Acessa com a tua angústia. Aleluia. Acessa com as tuas lágrimas. Acessa esse lugar. Acesse esse lugar para tu poder entender que é para essa hora. Foi para essa hora. Precisamente. Foi para essa hora. Foi para tu sentir essa mão. Para tu sentir esses braços sobre os teus ombros. Foi para essa hora. Não foi para nenhuma outra hora. Em nome de Jesus. Te responsabiliza por essa pessoa que tu está tocando. Te responsabiliza por essa igreja, por essa comunidade, por esses irmãos que Deus vai colocar diante de ti. Para tu estar morrendo por eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louva o Senhor. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Oh, é que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Aleluia! Tem uma nova canção em nós. Tem uma nova. Declara grandes coisas. Oh, grandes coisas. Grandes coisas. Ei, tem feito o Senhor por nós. Aleluia, grandes coisas. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Ei, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia. Grandes coisas tem feito, por isso estamos e eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com fruto. E eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com. Diz assim, quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo? Agora aqui com a gente, agora aqui com a gente. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui com a gente. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? E eu já saí com lágrimas. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com fruto. Mais uma vez eu já saí com lágrimas. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora a gente volta com muitos frutos.
Amém, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Continuem nesse ambiente de adoração, continuem nesse ambiente de reflexão, de compartilhamento dessas palavras que o Senhor foi colocando em teu coração, viu? Vai conversando em casa. Tá, eu quero te estimular, próximo domingo, já vai pensando na semana. Quem são as pessoas que tu está te encontrando na semana e que Deus está colocando no teu coração para tu tá chamando elas no domingo? Para essa mesa preparada já pelo Senhor. Tem uma mesa já preparada, viu? Se tu tá sozinho em casa, clama ao Senhor por sensibilidade. Tem uma mesa já preparada. Onde é que é essa mesa? Ou será que é tu que vai oferecer essa mesa? Amém? E hoje à noite a nossa Santa Ceia. Então separa aí, vai te preparando com suco, com pão, para tu estar ceiando conosco. Vai lá, Fernando, tu quer Thiago, falar? só para finalizar aqui, estava embargado aqui, não estava saindo, mas eu testemunhei isso para o pastor já. Eu tive uma conversa com a Laura essa semana, depois de ir para Brasília, e ali a gente entendeu muita coisa. E eu virei para ela e falei: amor, não é possível que esses malucos querem prejudicar a nossa vida. Então não dá para a gente andar da forma rasa que a gente está, né, pastor? E aí eu virei para ela e falei: ó, eu vou com tudo agora, eu vou entregar tudo, tudo. Eu não vou entregar essa parte limitada, e o pastor sabe do que eu estou falando. E eu estou disposto a entregar tudo, e a minha oração é para que Deus permita eu permanecer nessa fé, sabe? Porque eu sei que isso não é uma atitude minha, não é uma decisão minha de entregar tudo. É algo que Deus despertou no meu coração, confirmou no coração da Laura. Então eu estou aqui para ir para o all-in. Então, eu creio que algo muito grande vai acontecer, já está acontecendo, e eu não quero ficar de fora disso. Então, essa é a minha decisão, é a decisão da minha família, da minha casa. E amém. Eu peço que os irmãos me ajudem a viver essa realidade espiritual que já estão vivendo. Não, mas é isso que eu ia dizer. Não, é isso que eu ia dizer. Fernando, tô te esperando aqui, viu? Vem ver. Parece que ele já está vindo. Não vai esperar muito, tem não. uma Fica data aí tranquilo. próxima. Parece que ele vai vir aí. Isso aí. Não vai esperar muito, não. Amém, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Não é só o Fernando que está convidado, viu? Todos vocês do online estão convidados a vir aqui. Tá bom? Deus abençoe. Beijo, até a noite. Tchau, gente. Bom domingo. Beijo. Tchau, pessoal. Bom domingo. Tchau. Oi. Ó, quem quiser ficar aí, nós vamos deixar ligado aqui o Zoom aqui, porque o pessoal tá ficando aí. Fiquei totalmente à vontade. No ETAP, na quarta-feira, terminou aqui. Aí eu fui para casa, que eu faço o ETAP daqui, né? Cheguei em casa, estavam os irmãos todos ainda no Zoom ali conversando. Fica à vontade. Tem comunhão virtual aqui, pastor. Lê, Matheus. Cadê, Matheus? Tchau. Guilherme também. Cadê a Antonella? Deixa eu ver a Antonella. Oh, esse meu Deus. E Tá muito Antonella, linda. Andressa. Olha aí, Aurora. A Aurora tá de tal mãe, tal filha. Ela tá, né? Olha lá, Antonella. Oi, Antonella. Um beijo, meu amor. Meu Deus. Um beijo. Beijo, Bora. Beijo. Ok, tia Maressa. Olha aqui. Oi, Tina. Olha, tem um outro neném ali. Bruno, Beijo. Ó, mais uma. mais uma Maria Clara. neném ali. Que amor. Que lindo. Olha, uma amiga. Oi, amiga. Como que é o nome dela, Bruno? Maria Clara. Ai, Oi, Maria Clara. Seja bem-vinda. Ó, tá cheio de irmãozinho aqui, ó. A família é grande. Ayla. Obrigado. é claro. Ai, Tchau, tchau. Ah, fofa. aí, olha a diferença do
Coisa boa lá, bem quentinha. O Gabi. E a Vanessa? Ali, ó. Eu não tô vendo. Tá ali, ó. Ali, ó. Oi, Gabi. Tu viu a Maressa, Aurora? Olá, Maressa. Ó, o Mateu. Ó, o Matheus, o Gabi, tá todo mundo, ó. Teus amigos lá, ó. Ó, o pessoal de Bauru aí ficou, ó. Bruno, César. É. E a Antonella, ela só pisca, ela nem se mexe. Ela... É só a bochecha crescendo. Oi. É que ela parece uma criança de 6 meses, mas na verdade ela tem 2. Vai fazer 2 semana que vem. Semana que Vou fazer 2 meses. Tem outro mêsversário. É, corpo de 6 meses, mas... Peso de 6 meses. A mão, Ali, a gente tem que fazer aqui, ó, o alongamento de vez em quando. A mão. Ah, é? É. Tá louco. Mas então tá, gente. Um bom domingo. Beijo. A minha beta tá bem. Beijo, gente. Beijo. Abraço. Beijo, pessoal de Bauru, Curitiba e região. Pessoal de Caxias, beijo. Tchau, Ayla. Tchau, Kate. Tchau. Levanta a mão dela para dar tchau, ela põe na boca. Tchau, Matheus. Tchau.